seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada aí para você, ok? Não ressoa, libera, solta para o universo. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Libra. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Lembrando, Libra, que aqui abaixo na descrição desta leitura você encontra as informações sobre nossos serviços e produtos e eu sempre indico para você o nosso guia de banhos energéticos para que você tenha mais autonomia ao cuidar da sua energia espiritual e também da sua espiritualidade. Mas aqui você encontra também as informações sobre os nossos cursos, nossas meditações, áudio de reprogramação e muito mais, ok? Vamos lá então, abrir a sua leitura com o oráculo. Por favor, espiritualidade da luz, o que Libra precisa saber ouvir nesse momento? Libra. Ok. Temos aqui o lago. O gavião. E o girassol. Clarifica para mim, por favor, o gavião. Tá. Temos aqui a energia da fogueira. Olha, aqui é como, Libra, se você vai ter... Aqui é como se você fosse ter, Libra, o entendimento de uma questão que ela pode ser um tanto quanto arriscada na tua vida. Só que aqui, em primeiro lugar, eu não estou vendo se esse arriscado ele é um arriscado positivo ou se é um arriscado negativo, no sentido de assim, vale a pena arriscar ou não vale a pena arriscar, né? Vale a pena tentar ou não vale a pena tentar. Porque aqui, junto com a carta do gavião, vem a energia da segurança, né? Então significa que assim, pode haver aqui uma possibilidade sim, de você se arriscar em uma questão e você ser bem sucedido na mesma. Só que essa carta da segurança, ela fala muito mais sobre você estar vivendo em algum contexto, né, que representa para você algo que é garantido. Ou numa zona de conforto, não no sentido negativo da coisa, mas de você já ter uma certa estabilidade, de você já estar ali, né, tendo algo que é garantido para você. E aí, com a carta do gavião, seria você sair dessa zona para que você pudesse se arriscar em algo novo na tua vida, que levaria você a ser bem sucedido, tá? Eu vou dizer assim que essa carta do girassol, ela vem trazendo assim essa questão para você. Aqui eu já vou puxar, Libra, com o tarô, porque é uma energia que ela se apresenta de duas formas aqui, e eu preciso saber exatamente o que é para você, tá? Ou se eles vão querer abordar os dois casos, aí pode ser dois grupos, né, de pessoas diferentes a ser abordado nessa leitura. Porque aqui eu vejo a compreensão de uma questão, você tendo clareza suficiente sobre uma questão que é ou não arriscada. Aqui também está falando, Libra, para alguns, tá, de vocês, que você precisa fazer alguma limpeza energética para que você consiga obter essa clareza, esse entendimento aqui, porque mostra uma energia que ela está um pouco carregada, um pouco confusa para alguns aí de vocês. É como se você estivesse aqui com a energia de outra pessoa, com a influência energética de uma outra pessoa. Principalmente se você convive aqui com pessoas que não se cuidam espiritualmente falando, ou se você trabalha, né, com, por exemplo, muitos clientes, atende muitas pessoas. Você pode ser, por exemplo, um vendedor aqui, né? Uma vendedora, e você atende várias pessoas ali por dia, a pessoa toca em você. E só dela estar próxima de você há um compartilhamento energético, né? Porque a nossa aura, ela é muito maior do que a parte, né, aqui do nosso corpo. Ela pega uma distância muito maior. Então, só de a pessoa estar próxima de você, você já está dividindo ali energia com ela também. Aqui pode ser um banho de boldo, tá? Um banho de arruda. Evite banho de sal grosso, eles estão dizendo aqui, ok? Se você tem um e-book, você pode ver lá no e-book também, mas aqui banho de boldo seria uma boa para vocês, tá? Vamos ver aqui, Libra, o que mais com o tarô. O que seria, tarô, essa energia do risco aqui, por favor? Vale ou não a pena esse risco? O pendurado. A imperatriz e um 10 de ouros. Clarifica o pendurado, por favor. 8 de espadas. Olha, Libra, a princípio vale a pena o risco, tá? Só que o que a espiritualidade ela está falando aqui? Você precisa ter mais confiança em você. E aí, para alguns, né, essa confiança ela será adquirida através dessa limpeza
que você vai fazer, e a mesma limpeza também, além dela proporcionar para você a confiança, a restauração, né, da sua própria confiança, porque não é algo que vem de fora, já está em você, ela também vai permitir que você tenha mais clareza sobre uma situação. Por quê? Aqui é como se Libra estivesse cego, tá? Entre 50 aspas aí, dentro do contexto que essa leitura ela se encaixa para você. Então você não tem uma resposta, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você não sabe qual pode ser o possível desfecho da situação. Só que o desfecho da situação aqui é o quê? Imperatriz e 10 de ouros. Vale a pena. O desfecho é positivo. Por isso também que o girassol ele já estava presente aqui na tua leitura. Só que para que você tenha essa certeza, né, porque eu posso chegar aqui e falar para você como a espiritualidade ele está passando. Agora, se você não confiar em você, você não vai agir. E é aqui que está a questão. Porque no 8 de espadas e no pendurado, não existe ainda essa confiança recuperada para que você possa agir sabendo que o risco aqui vale a pena. Ou seja, a segurança aqui com o risco é um risco seguro de correr. Né? Não é nada que você vai se prejudicar, não é nada aqui que você vai perder, não é nada que você vai prejudicar uma outra pessoa, porque a espiritualidade também ela leva em consideração o outro. Né? Não é só você, caso aqui a sua dinâmica ou sua questão ela envolva uma outra pessoa. Só que eles querem que você tenha consciência do que você está fazendo. Porque não é, Libra, agir por eles, né? Não é agir por alguém, não é agir por uma situação, é agir por você. Para saber o resultado que você vai ter. O resultado está aqui, né? Só que você tem que confiar em você, na questão em si. Por que essa limpeza aqui, tarô, é necessária? Ó, 10 de copas para que você alcance aquilo que você quer. Tem alguma coisa aqui, Libra, travando você, tá? E assim, eu não estou falando aqui de impedimento, eu estou falando de bloqueio. Porque o seu maior impedimento é você mesmo. Então aqui pode até haver magia, coisa do tipo, não vejo que tenha, tá? Mas assim, a gente sabe que muitas pessoas levam as coisas para esse lado, ou que, fulano está me invejando, nada dá certo para mim. Qual é o cuidado aqui que você está tendo, mediante a inveja que fulano está tendo de você? Porque não é você se cuidar porque fulano vai te invejar. É você se cuidar porque você precisa se cuidar. Porque não existe somente a inveja, né? Os espíritos obsessores, eles estão espalhados por aí. E eles são atraídos pela frequência que você está vibrando. Se você está carregado espiritualmente falando, né, como a gente está vendo aqui, que é o caso aí de alguns de vocês, ou da maioria, né, não sei, porque essa mensagem ela veio canalizada, ela não está exatamente nas cartas, ela veio canalizada para alguém, tem o seu motivo, né, tem o seu propósito. E isso está entre você e entre o seu 10 de copas. Alguma energia maligna, negativa aqui. Mais uma. Ó, as de espadas e a clareza que você precisa, que é exatamente a energia que abriu a sua leitura. A iluminação aqui, a energia do lago. Então essa limpeza, Libra, que você faz, né, esse processo aí na tua vida, não só permite você se conectar com aquilo que você quer, ter mais clareza, né, do resultado também que você vai ter aqui, como a gente está vendo nessa leitura, e também alcançar aquilo que você quer, mas você entender o que é que você precisa fazer para chegar lá. E também ver que vale aqui a pena se arriscar. Se aqui é uma questão de relacionamento, é você, por exemplo, vendo que vale a pena se relacionar com tal pessoa. Se é uma parceria, é você vendo que vale a pena fazer a parceria com tal pessoa. Porque tem, resultado positivo. Se é você sair de algum lugar, né? Porque o Gavião aqui ele pode também falar de transição na tua vida, é você vendo que, olha, tem coisa melhor pra mim. Vale a pena sair. Só que você tem que confiar em você. Até porque, pelo que eu estou entendendo aqui, quem faz o movimento é você, né? Então, se você não confiar em você, como é que você vai fazer o movimento que você precisaria fazer, né? Como que eles podem aqui, Tarô, trabalhar essa confiança? Além da limpeza, dois de copas não, os enamorados, nove de paus. Aqui fala muito, Libra, de você trabalhar no seu empoderamento.
Porque os enamorados aqui na sua energia, ele tá vindo de uma maneira assim, que raramente ele aparece, que é de você trabalhar o autocuidado. Você literalmente, né, se namorar, vamos dizer assim, se mimar. Não estou falando aqui necessariamente de comprar coisas, né, para você, mas de você se cuidar. Cuidar da sua estética, da sua aparência, cuidar de você, cuidar do autoconhecimento. Porque você se torna, olha, mais forte. 9 de paus. E você se tornando mais forte nesse sentido de saber exatamente quem é você, o seu valor, né, a sua singularidade, a sua particularidade, você tem mais clareza sobre essa questão na tua vida. E sobre o que você precisa fazer e sobre o resultado que você vai ter. Caso você, né, se arrisque, como está sendo mostrado aqui nessa leitura. Eu não vejo, Libra, que a sua leitura ela é aquele tipo de leitura, né, que está falando, por exemplo, de você largar algo que é certo, no sentido de garantido, tá? De estabilidade, para trocar por algo que é super duvidoso ou que você não tem nenhuma certeza de que pode dar certo, tá? Não vejo que seja aqui esse tipo de leitura ou esse tipo de energia que está se apresentando na mesa. Aqui é muito mais sobre tentar algo, mas é como se você estivesse agora parado ou cogitando a possibilidade. Não há ainda ação, porque não há a clareza, né? E aí você já sabe que por que também que não há a clareza necessária para agir. E se a gente for falar aqui, Libra, de questões de áreas, né, da vida, eu vejo aqui muito questão de relacionamento afetivo amoroso, família também, tá? Trabalho e questões espirituais, porque você tem aqui 3 arcanos maiores, né, na sua leitura, que vem trazendo muito questões espirituais e principalmente coisas relacionadas aí com propósito, com sua evolução de consciência, com seu propósito aí aqui nessa dimensão, tá? Que mais tarô para Libra, por favor? 2 de paus. Opa. Cinco de paus. Esse processo, Libra, que você está, né, antes aqui dessa decisão, dessa questão toda, ele gera conflitos internos. Mas esses conflitos internos que é gerado tem muito a ver com a forma que você se enxerga, com a forma que você confia em você mesmo. Tem muito uma questão aqui de autoconfiança, de autoestima também para alguns aí de vocês, que causa uma certa dúvida para onde eu vou, o que fazer, vale a pena ou não se arriscar nessa questão, faço ou não faço essa limpeza, fico ou não fico com essa pessoa, vou ou não vou para esse trabalho, aceito ou não aceito essa oportunidade. Aqui fala muito de autoquestionamento interno, né? E você já tinha aqui um 8 de espadas também, que também vai trazer essa energia de não saber muito bem o que fazer, né? Valete de ouros. Ó, e 6 de paus. Você tem o 5, mas você tem o 6 também. Ou seja, a clareza que você precisa, você vai obter. Para quê? Para abraçar ou não essa oportunidade, esse novo aí que se apresentou, vai se apresentar para você. Esse risco, né, vamos dizer assim, risco que você poderia, né, correr aqui de forma positiva, que é o que a gente está vendo nessa leitura. Por isso que eu fiz essas perguntas aqui ao tarô para a gente saber, né, se o risco era positivo ou não de ser corrido, vamos dizer assim. Como que eles conseguem, tarô, receber essa clareza do lago aqui? 9 de espadas. E 2 de copas. Quando você se conecta, Libra, com você mesmo, só que aqui essa conexão de você para com você mesmo está relacionada com você não alimentar possibilidades negativas do que pode acontecer. Não alimentar pensamentos negativos. Porque o 9 de espadas é você se deixar levar pela mente, que sempre vai dizer que o pior vai acontecer. Até porque aqui a gente está falando de algo novo, né? De algo aí que você ainda não tentou, está prestes a tentar, né? E etc. E no 2 de copas é quando há esse propósito maior. Então é você confiar no propósito. E outra coisa, o 2 de copas também é quando você tira o melhor da situação em si. E no 9 de espadas não, né? Você tira o pior, que é o que a mente tende a fazer.
Então aqui, para que você consiga também trabalhar melhor essa energia, além de tudo, né, que a gente falou, que foi dito várias coisas que você pode fazer, é você confiar no propósito, é em você também. E não ficar alimentando as possibilidades negativas do que pode acontecer. Até porque eu já falei aqui em algumas leituras, né? Tem um estudo que mostra que 90% do que nós pensamos de negativo não acontece. Ou melhor, o estudo mostra que 90% ou mais do que a gente se preocupa não acontece, tá? Ou seja, não vale a pena se preocupar. Alimente o melhor aí que você puder, porque você é o criador da sua própria realidade, ok? Vamos saber, Libra, qual é o conselho final aqui para você? Conselho final para Libra. Olha só, a dama, aprecie a colheita e colha as recompensas. Ou seja, tem coisa boa aqui para você. É a confirmação, né, de que essa tentativa, esse risco, é algo positivo. E que tem colheita para você. Então o conselho é, se arrisque, né, tente pelo menos aqui, porque tem coisa boa aí para ti, ok? Libra, é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.